vamos orar agora, irmãos, e passar a palavra para o irmão Rendel. A semelhança da epístola de Tiago, os presbíteros da igreja, o pastor, vão se revezar nessas aulas e vamos aprender juntos, dessa feita, é claro, na epístola aos Filipenses. Oremos. Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo esta manhã. Agradecemos sempre pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e de estar, ó Deus, preparados para ensiná-la a outros, passar adiante aquilo que o Senhor tem investido nas nossas vidas. Pedimos esta manhã que Tu uses a vida do Teu servo, que ele seja instrumento, ó Deus, que possamos ter uma manhã extremamente agradável, conversando dos assuntos, das coisas do Teu reino. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Muito bem, estamos na aula 2 do estudo expositivo na carta de Paulo aos Filipenses. Tá bom? Vamos fazer uma pequena revisão. Nós vimos nas duas primeiras aulas que o pastor fez uma introdução, né? A autoria da carta, que a grande maioria dos teólogos atribui a Paulo, apenas a os liberais, como ele bem disse, né? Que questionam um pouco. E não dá para confiar, como o pastor disse, muito em liberal, porque eles não acreditam na inspiração plenária das Escrituras, né, na inerrância dela, então deixa os liberais para lá. Né? Nós vimos o destinatário da carta, a congregação que se reunia na cidade de Filipos, na Macedônia. E para a gente entender o contexto da instalação da proclamação do Evangelho em Filipos, né, a gente precisa ir para o texto de Atos 16, de 4 a 12, que vai dizer exatamente como foi que aconteceu para Paulo deixar de ir para a Ásia e mudar os seus planos. Deus muda os planos de Paulo e eles se dirigem ali para o sudeste da Europa, para Filipos. Então acompanhe comigo a leitura aí de Atos 16, de 4 a 12. Está projetado para a gente entender o início de tudo. Atos 16, de 4 a 12. Amém? Nas cidades por onde passavam, Paulo transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe para a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, é aqui que começa a trajetória da igreja de Filipos na Europa. A proclamação do Evangelho nasce no continente europeu a partir dali. Uma observação importante a fazer aqui é quando eu vejo Deus agindo soberanamente na história, interferindo na história. Eu lembro que o pastor disse que ele move as pedras, né? Ele usa essa expressão, ele move as pedras. Ele, como no jogo de xadrez, ele interfere, ele tira daqui e bota para cá. E foi isso que ele fez aqui com Paulo.
Paulo queria ir para a Ásia, estava ali passando pela Ásia, aquelas cidades todas, e o texto diz, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus o impediu, né? O impediu. E ele teve uma visão de um homem na Macedônia pedindo ajuda. Vai para a Macedônia. E o texto diz, imediatamente, Paulo era obediente e ele partiu para a Macedônia, para Filipos. Então Deus impediu que Paulo fosse para a Ásia, para o Oriente, e mandou para a Macedônia, para o Ocidente. Então o berço missionário no Ocidente começa ali, com a intervenção do próprio Deus na história. Você precisa ir para a Europa, não para a Ásia. Então o Senhor soberanamente move as pedras. Então Paulo vai para Filipos, na Macedônia. Uma colônia romana, como já foi dito aqui nas introduções, e era uma cidade estratégica geograficamente para se plantar uma igreja. Paulo não foi para... A visão era para Macedônia, mas por que ele foi para Filipos? A visão era para ele ir para Macedônia. E Filipos ficava ali perto, uma província da Macedônia. Uma colônia romana na Macedônia, não é? Então, Paulo, na sua obediência, na sua inteligência, ele reúne esses fatores e vai para Filipos, sabendo da importância estratégica geográfica da cidade. Só para a gente se basear aqui, geograficamente, olha, atualmente, as ruínas da cidade de Filipos estão localizadas ali, ó. Aqui está a Grécia, na sudeste da Europa, mais para cima aqui a Europa também, para cá está a Ásia. Paulo andava por aqui, ó. Hoje aqui, esse é o mapa atual da Turquia, e Filipos ficava mais ou menos aqui, ó, a sudeste da Grécia. Esse é o mapa dos dias de hoje. No mapa da época, ali o negócio aqui já... está aqui. Paulo vinha na sua segunda viagem aqui, ó, percorrendo toda essa parte da Ásia aqui. E aqui em Troade ele tem a visão. A visão que ele deve ir para cá, ó, para essa partezinha da Europa aqui da Macedônia, que hoje é a Europa. Filipos. Mas a princípio ele ia seguir nesse rumo aqui, ó, da Ásia, mais ou menos aqui, estava aquela cidade que ele... Nísia, se eu não me engano, e o Espírito Santo o impediu, aqui entrou de ter a visão, só para a gente se localizar aqui no mapa. Aqui nós temos a Europa, mais para cima a Europa também, para cá a Ásia, e mais aqui embaixo a África. Então, quem dominasse essa região, ali de Filipos, tinha uma porta de entrada, um acesso da Ásia com a Europa. Era um local estratégico, aquela cidade, aquela colônia romana. Então, Paulo vai para lá, e não foi de maneira aleatória, não foi por acaso. Ele escolheu a cidade de Filipos e ele levou em conta esses fatores, essa gama de fatores, para a eficiência na propagação do evangelho na época. Então, como o texto fala, Paulo foi muito obediente. O texto fala imediatamente, logo após a visão, nós estamos no caminho errado. A gente fez esse plano aqui, mas o Senhor tem outros planos para nós. Não é esse plano que Deus quer para a gente. Então, ele imediatamente segue para Filipos. E para Paulo, pouco importava as circunstâncias adversas, as prisões, as humilhações, os açoites. Ele vivia somente para Cristo, e para o Evangelho. Só no primeiro capítulo de Filipenses, que tem 30 versículos, ele fala o nome de Cristo 18 vezes. Você já pensou, a cada um versículo e meio, você fala Cristo? A cada um versículo e meio, Paulo falava a palavra, o nome de Cristo. Isso só no capítulo 1 de Filipenses. E mais 6 vezes ele menciona o Evangelho.
Isto posto, vamos entrar de fato na lição. Eu vou pedir para você manter aberto a sua Bíblia no versículo-chave, que é Filipenses 1, de 1 a 2. Alguns versículos eu vou explorar, estão projetados, outros eu vou pedir para alguém ler. O Kaique está aqui perto. E o tema da lição de hoje é Eu, um cristão. Aliás, eu, um cristão, né, com uma exclamação. Vamos ler aí então o texto do versículo-chave da lição. Filipenses 1, de 1 a 2. Toda a lição se centra nesses 2 versículos apenas, mas nada impede que nós contextualizamos de um modo geral, explorando também outros versículos do livro de Filipenses e outras passagens também, como já vimos em Atos, e para entender um pouco da origem da igreja de Filipos, precisamos ler também Atos. Vamos lá então ler. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês já ouviram essa frase alguma vez? Estranha, familiar, né? Então vamos lá. Objetivos da lição. Acompanhe na sua revista aí. Saber que, sendo resgatados para servir a Deus e ao propósito em amor, os servos de Cristo são livres para cumprir a sua obra, perfeita e agradável vontade. Eu acrescento mais. Entender o que é preciso fazer para colaborar com o crescimento da sua igreja. A gente vai entender aqui o que é preciso saber ou fazer para colaborar com o crescimento da sua igreja. Ainda nos objetivos, sentir, sua revista aí, no quadrinho azul, o privilégio grandioso de servir a Cristo, com o encorajamento e exortação vindos do exemplo de outros cristãos fiéis. E eu acrescento, motivar-se a colaborar para o crescimento da sua igreja, a exemplo da igreja de Filipos. Agir, sendo imitadores do exemplo do seu Senhor, ou seja, imitando o próprio Cristo, glorificar o nome do Senhor e manifestar a sua vontade na terra. E mais, agir, obedecendo quando Deus o enviar para testemunhar e pregar o Evangelho. Agir, evidenciando a graça e a paz de Cristo nos seus relacionamentos com os irmãos. E agir, orando constantemente pela igreja e por seus irmãos em Cristo. Então a lição começa, meus queridos, com uma pergunta. Você já notou a quantidade de percepções equivocadas acerca de ser um cristão que circulam no meio da igreja? Quantas percepções equivocadas existem sobre o que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Eu tenho um amigo que ele está afastado da igreja há muitos anos. E ele é aquele que diz que não precisa de igreja. Ele se decepcionou com os irmãos, etc. Não sei o que aconteceu. Ele disse que não precisa de igreja. Ele congrega com ele mesmo. Então ele diz, eu não gosto do termo crente ou evangélico. Eu tenho pavor quando me chamam de crente ou evangélico. Ele diz, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu não sou crente nem evangélico. Eu sou cristão. Porque ele diz que crente até o diabo é. E evangélico? O que é ser evangélico?
Quando meu filho maior tinha 5, 6 anos na escola, a professora perguntou, Rick, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou evangélico. Ele disse, eu sou evangélico. Mas ele diz, o que é o evangelho? Então ele disse, eu sou cristão. Cara, me chama de cristão. Eu não vou para a igreja, eu me reúno na minha casa, só eu mesmo. Eu sou cristão. O que é ser cristão? Quantas percepções erradas ou equivocadas, irmãos, tem a respeito disso? O que é ser verdadeiramente um cristão? O que é levar consigo o nome de Cristo? Para uns, o cristão tem um pleno direito de reivindicar de Deus aquilo que ele precisa ou deseja. Ele acha que por ser cristão, ele tem o direito de reivindicar de Deus tudo aquilo que ele precisa ou deseja. Aqui é o pessoal do determino. Eles querem que Deus haja de acordo com o que eles desejam. Eles querem interferir na agenda do Senhor. Eles querem que Deus opere milagres no dia de terça-feira. Eles determinam que o carro deles está muito velho e eles precisam de um carro novo esse ano. Há quem ache que cristão é alguém que não pode errar, que está acima da média ou moralmente impecável. Então, quando você topa numa pedra e quando você pensa em dizer alguma coisa que você não deve, o camarada do lado, irmão, você não é cristão? Vai falar isso mesmo? Você não pode errar. Há pessoas que se dizem cristãs, mas nunca estão disponíveis para servir, ao próximo e à igreja. A sua agenda está sempre lotada para Cristo. Há também cristãos sinceros, mas eles não conseguem encontrar um equilíbrio entre viver para Cristo e também viver nesse mundo. Porque ainda estamos aqui. Somos cidadãos celestiais, mas ainda estamos aqui. E há pessoas que não conseguem encontrar um equilíbrio. Eles querem viver uma vida aqui como já estivessem na glória. Se pudesse, nem trabalhavam mais. Outros têm dificuldade de compreender que a nossa relação com Deus ocorre somente pela graça de Deus. Que dificuldade é essa? É aquela de que eles não compreendem que somente pela graça eles podem ser chamados de cristãos. Eles entendem que precisam fazer mais alguma coisa. Eles entendem que precisam ajudar os pobres, porque se não fizerem isso, não são cristãos. Eles não conseguem compreender a graça suficiente de Deus. O que é ser cristão? O teólogo Charles Rudd, ele definiu assim: ser cristão é ser constrangido por um senso do amor de nosso divino Senhor, de tal modo que lhe consagramos nossa vida. Repito. É ser constrangido por um senso de amor de nosso divino Senhor, de tal modo que lhe consagramos nossa vida. Então, ser um cristão não significa apenas crer que Cristo morreu por nós. Significa ser constrangido por isso, pelo amor demonstrado nesse ato. Paulo também fala isso. Olha só. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é ser cristão. Então, Paulo se tornou cristão não somente por meio da decisão dele, com base no fato de que Cristo morreu pelos pecados, mas também porque ele discernia que através da morte de Cristo foi também a morte de todos aqueles que creram nele. Ele fala, um morreu, logo todos morreram. Em outras palavras, tornar-se cristão é chegar a crer não somente que Cristo morreu por seu povo, mas também que todo o seu povo morreu quando ele morreu. Então faça essa pergunta a você mesmo. Estou convencido de que Cristo morreu por mim e eu morri nele? Eu fui crucificado com ele. Estou pronto para morrer a fim de viver pelo poder dele? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em nós, em mim. Então, o cristão é uma pessoa que vive sob o constrangimento do amor de Cristo. Ele não apenas crê, mas ele é constrangido. O cristianismo não é meramente crer num conjunto de doutrinas a respeito do amor de Cristo. Como eu disse, é uma experiência de ser constrangido por esse amor. Então, o teólogo Charles Hodge, mais uma vez ele fala sobre o que é ser cristão. Ele diz assim: um cristão é alguém que reconhece a Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Deus manifestado em carne, que nos amou e morreu por nossa redenção. É também uma pessoa afetada por um senso do amor deste Deus encarnado, a ponto de ser constrangida a fazer a vontade de Cristo. Então, meus queridos, como não viver por aquele que morreu por nós? Como não viver por aquele que morreu por nós? Baseado nisso, o nosso preletor da segunda Conferência Teológica Sola Escritura em 2015, Wilson Porte, ele falou isso aqui, olha só. Coloque para mim, Caio. Parece muito claro, mas eu me lembro de uma estatística que eu ouvi, inclusive aqui nesse seminário, quando aqui estudei, de um professor que já está com o Senhor, de uma estatística que foi feita alguns anos atrás, nos Estados Unidos, entre os tipos de oração que existem, que são ensinadas pela palavra, que são vistas nos Salmos, e que são vividas pela igreja. Então, oração de adoração, oração de intercessão, oração de arrependimento e confissão de pecados, oração de lamentação, etc. As várias orações que a gente percebe nos Salmos, não é? E é muito interessante que nessa pesquisa, 80% praticamente das orações são orações de pedido, e pedidos por coisas pessoais. Senhor, guarda a minha vida, Senhor, guarda a minha família, Senhor, guarda o meu futuro, guarda o meu trabalho, quando não aquelas que são, Senhor, esse é o meu sonho, realiza a minha vontade, sabe, enfim, esse tipo de coisa que você sabe que é a tua vida colocada diante do Senhor, então, Senhor, dá o teu jeito, porque é o meu sonho, e eu aprendi que o Senhor conquistou na cruz a minha vitória, e o meu sonho já está conquistado, está nas tuas mãos, eu sou mais do que vencedor, então eu quero o melhor, porque eu sou cabeça e não sou cauda, eu sou rei e não sou servo, eu sou leão e não sou
jumento, sei lá. Né? Então eu estou contigo, Senhor. Leva a minha vida, Senhor. É o meu sonho. E a gente vive nessa coisa ridícula, né? Absurda. Por que é ridícula e absurda? Você não crê no poder de Deus? Eu creio. Mas quando eu olho para o poder de Deus na vida dos primeiros cristãos, eles não tinham essas bobeiras que a gente tem, não. Que sonho que o apóstolo Paulo tinha de conhecer as ilhas gregas? Né? Ele conheceu, mas conheceu de dentro da prisão ou fugindo de gente para não apanhar e não morrer. Ele conheceu meio desse jeito, né? Qual era o sonho de Jesus Cristo? Qual era o sonho de Pedro? Né? Morrer de ponta cabeça crucificado. Qual era o sonho de João? Ser colocado no final da vida dentro de um caldeirão de óleo fervente e sair vivo de lá. Qual era o sonho desses homens? Esses homens não tinham sonho. Esses homens eram homens mortos. E é por isso que eles amavam e serviam a Cristo enquanto serviam a sua noiva. Nós também precisamos ter essa consciência de que somos homens e mulheres mortos. Nós já não vivemos mais. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós já negamos a nós mesmos. Nós já tomamos a nossa cruz. E nós já estamos o seguindo. Nós não temos mais nada que ver com esse mundo. A nossa esperança e o nosso prazer estão no Senhor. É na sua presença que a gente encontra plenitude de alegria. E é na sua destra que nós encontramos delícias perpetuamente. Agora você acha que você vai encontrar essa delícia quando você fizer uma viagem para tal lugar? Quando você conseguir comprar tal coisa? Quando você conseguir alcançar tal posição? A nossa alegria não está em coisas desta vida, mas estão no Senhor. Então, queridos, somos pessoas que não vivem mais. Ele vive em nós. Nós estamos mortos. Fomos crucificados com Ele. Nós não temos nossa vontade, porque nós somos escravos, servos dEle. Nós temos que ter essa consciência de submeter tudo a Ele. Porque é por Ele que nós vivemos. É difícil ouvir, né, que nós somos mortos. Somos pessoas mortas. Que bom que nós somos pessoas mortas, porque, do contrário, se Ele não tivesse morrido e nós também, nós não teríamos jamais conhecido a graça de Deus. Jamais. Então, nós vimos na lição passada que a igreja de Filipos era uma igreja muito parceira, muito amiga de Paulo. Uma igreja cooperadora, como o pastor Joveci falou. Eles ajudaram Paulo por mais de uma vez. O termo cooperação também pode ser traduzido por comunhão, que significa ter em comum. Comunhão é ter algo em comum com alguém. Isso é comunhão. Contudo, a profundidade dessa palavra comunhão, ela tem sido mitigada, ela tem sido enfraquecida. As pessoas dizem, que tal você ir lá em casa e para a gente ter um tempo de comunhão? Ou então ela diz, olha, depois do futebol, ou depois de ver um jogo do Flamengo ou do Vasco, só que não, vamos fazer um churrasco e ter um tempo de comunhão? Vamos? A verdadeira comunhão cristã, ela é muito mais profunda do que isso, irmãos. É muito mais do que fazer uma refeição junta, é muito mais do que ter uma tarde de lazer. Ela é muito mais do que isso. Talvez o que as pessoas acham que a comunhão é só uma amizade ou um relacionamento muito bom entre conhecidos. Mas a comunhão cristã, ela é muito mais profunda. Nós só podemos ter comunhão cristã com alguém se nós tivermos algo em comum. Eu não tenho
como ter comunhão se outra cristã, se a outra pessoa não tem Cristo no coração dela também. Não tem como. Porque nós não temos algo em comum, que é Cristo. Então Paulo vai falar à igreja de Filipenses sobre comunhão também. E ele fala aqui sobre 3 tipos de comunhão. Deixa eu perder aqui o fio da meada. Deixa eu só me achar aqui, irmãos, que um vídeo saiu aqui da ordem, os slides. Então, Paulo vai falar à igreja de Filipenses sobre as comunhões. Primeiro ele fala da comunhão do Espírito. Olha o que diz Filipenses 2, de 1 a 2. Acompanha na projeção aí. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, olha aí, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Comunhão no Espírito, o mesmo modo de pensar, aquele algo em comum, a mesma maneira de agir. E ele vai falar sobre a comunhão nos sofrimentos também. Filipenses 3,10. Ele fala assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mortos. E ele fala também da comunhão, partilhando o que temos. Filipenses 4,15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Somente a igreja de Filipenses teve comunhão no sentido de partilhar o que tem, de ajudar o seu missionário, o seu líder, ou o seu pastor. Só essa igreja. Então, olha só que comunhão maravilhosa. Que algo em comum que eles tinham. Que cooperadores que essa igreja era. Ela contribuiu para o sustento do ministério de Paulo. Apesar dele já ter a profissão dele, ele aceitou a ajuda também da congregação de Filipos. Então, como saber, irmãos, se nós estamos ligados uns com os outros, em amor, em comunhão, partindo do que temos, na comunhão do mesmo modo de pensar, do mesmo modo de agir? Como a gente consegue saber isso? Um dos sinais é se preocupar com o outro, simplesmente. Se preocupar com o outro. Os cristãos de Filipos se preocupavam com Paulo e enviaram Epafrodito para ajudar ele. Então, assim, meus irmãos, a verdadeira comunhão é muito mais do que estar com seu nome no hall de membros. É muito mais que isso. Ou comparecer numa reunião, ou estar aqui domingo à noite. É possível você estar fisicamente próximo de uma pessoa, mas espiritualmente muito longe dela, sem nenhuma comunhão. Então, uma das fontes da alegria cristã é essa comunhão. Essa comunhão que os cristãos têm em Cristo Jesus. Então, Paulo estava em Roma e seus amigos de Filipos estavam a quilômetros de distância.
Mas apesar da presença física não estar lá, a presença espiritual, a comunhão no Espírito era real. E ele se alegrava muito, porque ele sabia que lá tinha uma igreja que o recebia muito bem. Que tinha o mesmo modo de pensar, de agir, que colaborava com o seu líder, que buscava ajudar o seu líder, que não ficava falando do líder mal. Então, o tema 1 da sua lição aí, quem é o cristão? Quem é o cristão? Vamos agora tentar esmiuçar o versículo-chave da lição de hoje. Os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Filipenses. Então, quem é o cristão? Primeiramente, ele é servo. Ele é servo. O texto começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. É agora que você tem que deixar a sua Bíblia aberta aí, nesse versículo-chave. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Olha só como Paulo começa a abertura da carta. Ele vai falar sobre ele, né? Olha, eu e Timóteo somos servos de Cristo Jesus. Ele escrevendo para a igreja querida dele, onde ele tinha irmãos muito cooperadores. Mas ele fala servo de Cristo Jesus e não fala mais nada. Se você for olhar as outras cartas, ele diz apóstolos enviados de Deus para a proclamação do Evangelho. Em todas as outras. Por que só com Filipos ele fala, sou servo só? Ele se apresenta só como servo. Olha só como ele se apresenta aos coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Olha como ele se apresenta à igreja de Gálatas. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha como Paulo se apresenta à igreja de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Olha como ele se apresenta aos romanos, e aqui a apresentação é completa. Olha só. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Em Filipos ele fala, eu e Timóteo, parceiros, servos de Cristo Jesus. Na aula passada o pastor falou de favoritismo. Vocês lembram? Meus queridos, não é a questão aqui é que Paulo, para ser ouvido nessas igrejas, ele tinha que chamar para si a responsabilidade que ele tinha de apóstolo. Ele precisava falar aquilo para ser ouvido. Para ser ouvido. Diga, olha quem me enviou. Olha quem me chamou. É como se ele dissesse, gente, presta atenção, quem está falando aqui é o pastor, não é ovelha. Quem está falando aqui é o mestre, não é o aluno. Com a igreja de Filipos, ele tem um cristianismo um pouco diferente, mais pessoal, mais relacional, mais próximo.
E como bem disse o pastor, não é fácil escrever para os Gálatas insensatos, né, pastor? Não é fácil escrever para os coríntios. Que quando o líder chegava lá, aplicava a doutrina cristocêntrica correta, centrada, equilibrada, quando ele saía e voltava, estava um maior zezéu. Esses cristãos davam muito trabalho para ele. Os de Filipos não. E eu ouvi uma história certa vez de uma pessoa que saiu da igreja. E digamos que ela era uma ovelha assim, rebelde, né? Aquelas rebeldezinha, né? Que faz dá umas cabeçadas no pastor, né? De vez em quando. O pastor manda ela ir para a esquerda, ela vai para a direita. Né? E essa irmã muito rebelde, ela falou, quer saber? Não vou ficar aqui não. E foi batendo o casco, né? Batendo o pé, saiu do aprisco. Foi procurar outro lugar. Só que ela sentiu saudade. Talvez ela tivesse uma comunhão espiritual com os irmãos, com o pastor, que ela não percebia. Ela sentiu saudade de onde ela estava. E ela sentiu o desejo de voltar. Só que ela chegou para uma irmã e disse, eu queria voltar, mas eu sei que o pastor me odeia. E a irmã muito sabiamente falou, não, irmã, se esse pastor é um pastor realmente servo do Senhor, um homem piedoso, ele não lhe odeia, de forma alguma. Mas ele sente as mordidas que as ovelhas dão nele. Ele sente as cabeçadas que as ovelhas dão nele. O pastor não lhe odeia. Ele lhe ama. E ele quer que você volte. O meu pai também, como os irmãos sabem, ele é pastor. E em janeiro agora nós fizemos uma confraternização no nosso grupo de vida lá na chácara dele. A história que eu vou contar aqui, alguns irmãos estavam presentes. Cadê o Jacques? Está ali. Adriano. Não sei se estavam presentes na hora, mas pode confirmar o que eu vou dizer. Ele estava aconselhando um casal e num dos dias de aconselhamento, a esposa foi só e foi lá falar com ele. E ele disse, pastor, eu vim aqui pegar mais conselhos com o senhor. Aí ele disse assim, eu não vou mais dar conselhos não. Por quê, pastor? O senhor tem até aqui no quadro aqui do curso de aconselhamento bíblico, está aqui, ó. O senhor não é conselheiro bíblico? Está escrito aqui. Não, mas eu não vou mais dar conselho não. Porque tudo que eu falo, eu passei a última vez com vocês 4 horas conversando. Vocês fizeram tudo o contrário do que eu disse. Por que você quer um conselho se você não faz o que eu me oriento? Ouviu essa? Estava lá? Estava lá, Jackson? Então Paulo escreve e vai dizer, olha, eu estou com saudade de vocês, com esse povo que eu tenho muito comunhão, com essa comunhão abençoada. Eu estou escrevendo essa carta para agradecer a vocês. Eu nunca aceitei a oferta das pessoas, eu tinha a minha profissão, eu dava o meu jeito, eu trabalhava, tinha 2 empregos, 3 empregos. Ele era igual o pai do Cris, né? Para não receber a oferta, não precisa, eu me viro, mas de vocês eu aceitei. Vocês me ajudaram mais de uma vez quando eu precisei. Mais de uma vez. E com a igreja de Coríntios, por exemplo, ele passou 2 anos lá e não teve essa relação. Ele odiava aqueles irmãos? Claro que não.
Claro que não. Mas ele sentia o quê? Ele sentiu o quê? As mordidas. Então Paulo, voltando para a apresentação dele, ele se apresenta como servo. Ele abre mão do título de apóstolo, enviado do Senhor, diz: sou servo. Sou eu, pastor Paulo, Paulão. E a palavra servo aqui é no sentido de escravo. Não é um servo que está prestando serviço, é escravo mesmo, aquele que entregou a sua vida a um dono, aquele que tem todas as suas vontades submissa a esse dono. Servo. Ele tem consciência que não age segundo as suas vontades. Ele tem consciência que seus projetos, suas aspirações precisam ser submetidos ao dono dele. Ao dono dele. Ele tem consciência que toda a sua vida é em função do seu Senhor. Então ele diz: gente, eu sou o Paulo, amigo de vocês, servo de Cristo. Então, o que é o cristão? Voltando para a lição. Quem é o cristão, aliás? Servo. Item 2 aí da sua revista, página 11. Quem é o cristão também? Ele é santo. Ele é santo. De volta ao versículo-chave. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A todos os santos em Cristo Jesus que está em Filipos. Antes de falarmos do sentido da palavra santo, né, do sentido bíblico do que é ser santo, que já está mais do que deturpado, vamos observar como Paulo fala a palavra todos. Olha só como ele fala todos os santos. Paulo enfatiza que está escrevendo a todos os cristãos em Filipe. E ele fala isso em outros versículos também. Todos, todos, todos. E o comentarista D.A. Carson, ele entende que essa fala reiterada dele, olha, todos, não escapa ninguém. São todos vocês, não tem ninguém de fora. É que poderia estar havendo alguma divisão ali entre eles. Ele entende assim, então é todos. E ele diz, Paulo, em Filipenses 2, 1, 4. Alguém pode abrir aí? Filipenses 2, 1, 4. Filipenses 2, 1, 4. Só um minutinho, Tiago. Okay. Deixa aberto aí, por favor, meu irmão. Então vamos ver, irmãos, antes disso, como Paulo fala todos várias vezes na carta de Filipenses. Olha só o que ele diz em Filipenses 1:7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Ele fala em Filipenses 1:8, em Filipenses 1:8, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo o Evangelho, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Filipenses 1:25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé. Filipenses 2, 1, 4, Tiago, por favor. Presta atenção nesse versículo, irmãos. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Olha só o versículo 3. Por isso que o D.A. Castro entende assim. Paulo fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ele entende que está acontecendo alguma coisa aqui. Uma coisa estranha aqui. E seguindo aí ele fala, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E aqui, meus irmãos, é um versículo que é uma das coisas fantásticas do cristianismo. Considerar o outro humildemente superior a você mesmo. Se eu considero o Kaique superior a mim, e o Kaique me considera superior a ele, a gente se iguala. Não há diferenças. Isso é a unidade entre os irmãos. Eu considero o Kaique superior a mim, e o Kaique me considera superior a ele. Agora, isso só funciona se ambos fizerem assim. Se não for assim, a conta não fecha. Aí ocorre divisões, ocorre ciúmes. Se eu considero o Kaique superior a mim, mas aí o Kaique diz, eu considerar esse irmão superior a mim? Fraquinho ele. É mais fácil o Palmeiras ganhar um Mundial do que eu considerar o Rendel superior a mim. Aí nós estamos assim, ó, Kaique lá em cima e eu aqui embaixo. Divisão. Não é verdade? Como a palavra é incrível, meus irmãos. Como pode isso acontecer? As pessoas se considerarem superiores e ao mesmo tempo são iguais, Cédric. São iguais. Nós somos iguais. Agora sim, o significado bíblico da palavra santo. O que é ser santo? Para nós, nos dias de hoje, é um sentido que a Bíblia não ensina. Como eu disse, o santo para as pessoas é aquele que está acima da média, aquele que não erra, aquele que não pode errar, alguém que é moralmente perfeito, infalível, inerrante. Esse é o santo, para o mundo. Porque a Bíblia não fala. Mas o sentido bíblico, nós sabemos muito bem que a Bíblia nunca mostrou essa ideia. O sentido bíblico de santo é ser separado, alguém que foi separado, que foi escolhido por Deus, que Deus estendeu sua graça sobre ele, Deus separou ele. Então Paulo escreve assim, olha, Timóteo, eu e Timóteo, estamos escrevendo esta carta para vocês que são um povo separado por Deus. Para vocês que são um povo em que a graça de Cristo fez vocês separados. Essa é a ideia. Então, se você é santo, você é chamado para ser diferente. Você é santo mesmo. Você tem que ser diferente mesmo. Então, queridos, isso nos leva a uma reflexão. Nós temos vivido de maneira que demonstre que somos separados? Nós temos vivido de maneira que a nossa vida demonstra santidade? Parecemos um povo que foi separado por Deus? Percebam que a forma como nós falamos alguma coisa pode revelar muita coisa. Por exemplo, deixa eu ser mais claro aqui. Quando a pessoa diz assim para você, lá no seu ambiente de trabalho, 5 anos trabalhando com você, na mesma sala, frente a frente, não tem nem aquela divisória assim E ela descobriu que você é crente. E ela pergunta assim, tu é crente, é?
Agora perguntando a mesma coisa de outra forma. Você é crente, né? Viram a diferença? As suas atitudes, a sua separação, o seu modo de agir diferente fez a pessoa perceber: você é crente. Terceiro tópico. Quem é um cristão? Ele é um líder. Meu irmão, de uma hora ou outra, você também vai ser um líder. E o texto segue aí, que você vai ver agora na sua Bíblia, no versículo-chave. Juntamente com os bispos e diáconos. Juntamente com os bispos e diáconos. Então percebam que Paulo fala bispo e não presbítero. Por que ele fala assim? Em alguns contextos, os teólogos dizem que bispo e diácono faziam parte do presbitério. Os bispos e diáconos eram do presbitério, eram presbíteros. Mas ele faz a questão de dividir aqui as funções. Olha, bispos e diáconos. Ele divide os dois ofícios. Os bispos ficavam com o ensino e o cuidado espiritual. E os diáconos eram responsáveis pelas mesas, por servir aos irmãos, por ajudar materialmente aqueles que precisavam. Paulo menciona em especial os bispos e diáconos, talvez, porque corresse o risco de serem ignorados. Por que eu digo isso? Por que Paulo diz isso? Olha o que ele fala para os Tessalonicenses, não para os Filipos. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho de vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então ele reforça, olha, essas pessoas se esforçam por vocês. Tenham em grande estima os seus líderes. Eles preparam estudos, eles gastam tempo, eles dão o seu tempo, eles vão lá para o papo de menina e servem uns aos outros. Tenham em estima essas pessoas. Esses líderes. Dê valor a eles. Ou talvez ele pode estar falando isso porque os diáconos ajudaram muito ele, né, com os mantimentos e fez questão de lembrar deles também. Ele diz assim: estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Então ele pode ter dado uma ênfase também ali nos diáconos, né? E nos bispos. Então, meu querido, você é um líder. Você é um líder na sua casa. Você é o líder daquela pessoa que você está acompanhando no discipulado. Você é líder. Então, de uma forma ou de outra, você vai exercer em algum momento a função de liderança. Então, você é servo, você é santo e você é líder. E o autor da lição aqui, na sua revista, ele vai dizer que hoje, lamentavelmente, em muitas igrejas, os líderes se autodenominam bispos, apóstolos, profetas, doutores em divindade e sei lá mais qual título. Para quê? Para dominar, para explorar as suas ovelhas.
Quantos aqui viram o livro de Eli, um filme? Em 2010 esse filme. Levanta a mão aí. Sério? Quem viu o livro de Eli? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, eu recomendo grandemente. Viu, Kaique? Viu? Não, você viu? Ah, tá. Irmãos, é um filme muito bacana, viu? O livro de Eli. Então, nessa ficção, um cenário pós-apocalíptico lá na América. Eu acho que teve uma guerra, não sei, Eu sei que a cidade ficou devastada, só tinha um exemplar da Bíblia, de posse de uma pessoa, que era esse Eli, que era representado pelo Denzel Washington, né? Falou uma coisa? Hã? Fala aí, Cédric. Spoiler. Não vou dar spoiler não. Assistam, irmãos. Só a sinopse rapidinho aqui. Então, só ele tinha um exemplar da Bíblia. E o vilão da história, o Quialto, vou falar aqui do meu jeito, tá? O Quialto se intitulou apóstolo, presbítero, líder, sei lá o quê. Ele tem consciência do poder que aquele livro tem. Ele sabe que, dependendo da forma que ele usar aquele livro, seja para o mal ou seja para o bem, ele sabe que aquele livro tem um poder muito grande de influenciar pessoas. Só que a vontade dele é usar para o mal. Ele é um lobo, na verdade. Ele é um lobo. E ele procura desesperadamente esse livro. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma cena do filme que me marca profundamente. Ele fala assim: aquele que conseguir esse livro fará coisas inimagináveis. Aquele que possuir esse livro pode dominar pessoas. Né? Mais ou menos assim, não lembro exatamente como ele disse, mas ele queria usar para o mal. E da ficção para a realidade, nós encontramos isso bem ali, hoje. Lobos que usam o poder da palavra para dominar o seu povo, para coagi-los, para mostrá-los um Deus que não é real. Essa semana alguém postou no grupo da igreja aí que eles lá foram condenados a pagar uma indenização por danos morais, materiais, e ressarcia a geladeira, o fogão, o micro-ondas, o carro, tudo que eles tinham pedido. Eles foram coagidos, eles estavam com muita dificuldade financeira e o apóstolo disse para ele: quanto mais você der, mais o Senhor vai te dar. E eles foram dando. Ficaram sem nada. Apóstolo, e agora? Você não teve fé. Olha aqui na palavra. Aí vai para a Bíblia. Você não teve fé. E eu presenciei isso também. Ao vivo e a cores. Lá no meu trabalho, há uns anos atrás, um irmão que frequentava lá, ele tinha um carro igual o da irmã Lúcia, um Corsa. Não é mais Corsa agora, está no Ford Ka, né? Zerado. Cadê a irmã Lúcia? Deus abençoe, né, irmã? Você trabalhou bastante, né, irmã? Mas ele tinha um carro igual ao da irmã Lúcia, um Corsinho daquele modelo, só que era de outra cor, era branco. E certo dia ele chegou para trabalhar sem o carro dele. Atrasado, porque estava sem carro, né? Eu falei: o que aconteceu? O seu carro está na oficina, mecânico, quebrou? Não. Eu dei para a igreja. Por quê? Porque o pastor disse que esse ano
meu Corsa vai se tornar uma S10. Eu vou ter uma S10. Assistam, irmãos, o livro de Eli. Vamos para a aplicação? Acompanhe comigo aí a aplicação da sua revista. Nesse primeiro momento aqui da lição. Diz assim: todo cristão foi resgatado e também separado para servir a Cristo e aos outros em amor. Logo, não tem autoridade para ordenar o que o Senhor deve ou não fazer, nem tem permissão para explorar e oprimir seus semelhantes. Por conseguinte, deve apenas se submeter a Cristo e a procurar viver em união com os irmãos, reconhecendo que Jesus é o Senhor e dono de tudo. Vamos para a segunda parte da lição agora, página 12. Onde vive o cristão? Onde vive o cristão? Ele vive em Cristo e na terra. Vamos ler na sua revista aí? Ele diz assim, ó, segundo parágrafo, ou segunda oração aí. Isso significa que os verdadeiros cristãos são todos aqueles que, pela graça de Deus, vivem unidos espiritualmente vivem unidos espiritualmente a Cristo, mas que não foram desconectados da terra. John Stott diz: de fato, todos os cristãos são santos e são fiéis e vivem tanto em Cristo quanto no mundo secular. Ainda estamos aqui, apesar de sermos cidadãos celestes. E pelo fato de estarmos aqui, nós estamos sujeitos a pelo menos duas coisas. Enquanto ainda não fomos para a morada eterna, estamos sujeitos, às adversidades oriundas da existência terrena. Você vai passar por um aperreio, tribulação, porque você ainda está aqui. O lugar onde não há tristeza, não há dor, não há choro, não há lágrimas, não é aqui. Aqui tem tudo isso. E por ainda estarmos aqui, estamos sujeitos, de acordo com a vontade soberana de Deus, a tudo isso. Durante nossa peregrinação neste planeta, devemos nos portar de maneira que as nossas atitudes glorifiquem o nome do Senhor Jesus, no qual estamos unidos. E aqui no finalzinho lá o autor fala uma coisa interessante. Lá no finalzinho, antes da aplicação, última oração aí. É lamentável que alguns crentes foquem na vida em Cristo em detrimento das responsabilidades terrenas. Como eu disse no começo, ele não quer mais saber mais de nada, ele quer viver de espírito, de luz. Ele ainda está aqui na terra e não quer a responsabilidade da terra. De outra banda, de outro extremo, há aqueles que se envolvem tanto nas coisas do mundo, das responsabilidades terrenas, das suas agendas lotadas, e esquecem que são cidadãos do reino. Se esquecem que têm uma missão do reino. Então é preciso, já na aplicação, acompanha aí, um equilíbrio. O autor diz assim na aplicação: é preciso viver de maneira equilibrada, compreendendo que a união com Cristo é a base sobre a qual o cristão edifica sua íntima relação com Ele. Lembrando também que ainda é... Perdão, irmãos, tem que ler aqui. Lembrando também que ainda é cidadão deste mundo e, por isso, tem que honrar seus compromissos
e se relacionar com os outros de maneira que suas atitudes glorifiquem o nome do Senhor e manifestem a sua vontade na terra. Tópico 3. Qual a base do relacionamento cristão com o pai e o filho? Qual é a base do relacionamento do cristão entre nosso com Deus? Qual é a base? Por que nós nos relacionamos? Como nós nos relacionamos com o nosso pai? Através de quê? Por meio de quê? Então Paulo vai dizer no versículo 2: a vocês a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Já ouvi essa frase em algum lugar. A palavra graça é dita mais de 100 vezes ao longo das mais de 10 cartas, 13 cartas que Paulo escreveu. 100 vezes. E é interessante que a palavra graça para o mundo era uma saudação romana. É como se você dissesse, no sentido de desejar uma vida legal, uma vida boa para você. Saudações, graça. E paz era uma saudação judaica. Shalom. Era o shalom de Deus. Paz. Que os judeus usavam. O próprio Jesus usa também shalom. Inclusive no dia da sua ressurreição, quando ele aparece para os discípulos. Alguém pode abrir aí João 20, 19? João 20, 19. Microfone aí, se possível. Daniela. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Shalom. Então Paulo, agora ele espiritualiza a saudação grega por uma graça que é infinitamente superior a essa graça humana, a essa saudação humana. É a graça de Deus agora. Ele une as duas saudações e fala graça e paz. Então Paulo faz a junção dessas duas saudações, uma grega e outra hebraica. Só que agora a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Então Paulo escreve aqueles irmãos desejando assim, olha, primeiro, que seja derramado sobre vocês a graça e de Deus sobre vocês. Ele fala assim, ó, vocês são separados, não por mérito, vocês não fizeram nada para merecer essa graça, nem vão conseguir fazer nada para conhecer, para ter graça. Não existe nada que vocês podem fazer. Somente pela graça. Vocês estão aqui, vocês são separados, vocês são um povo santo, não porque vocês são cooperadores, bonzinhos, fazem tudo certinho. Não. Vocês estão aqui pela graça de Deus. Em segundo ele diz, olha, que a paz de Deus, que o shalom de Deus esteja sobre vocês. E essa paz aqui não é no sentido de não estar tendo guerra, não estar havendo guerra. É a paz que desce do Senhor sobre a sua vida, que excede todo entendimento, que diante de qualquer circunstância, seja boa ou ruim, você está em paz. Isso dito, tem um pastor que eu acho que vocês conhecem. Ele gravou um vídeo que ele fala exatamente sobre essa saudação. Muito interessante, irmãos. Ele vai falar sobre essa saudação que Paulo inaugurou. A graça e a paz. Vamos ver? A graça e a paz do Senhor Jesus.
As pessoas desenvolveram muitos tipos de saudações ao longo do tempo. Por exemplo, na década de 60 e 70 nós tivemos o famoso paz e amor, que se espalhou pela juventude. A própria arte, o próprio cinema criou a saudação para mostrar uma atmosfera futura de tranquilidade, vida longa e próspera. Mas na verdade, na vida cristã, nós temos a nossa própria saudação. E eu comecei esse vídeo usando exatamente esse termo, graça e paz. O curioso é que popularizou-se cumprimentar o irmão em Cristo com essa saudação apenas nos últimos 30 e poucos anos. Interessantemente, estava na Bíblia esse tempo todo. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa essa saudação em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e 1 Timóteo e 2 Timóteo, Tito e Filemão também, em praticamente todas as suas cartas. Nós temos também o apóstolo Pedro usando tanto na primeira quanto na segunda carta. Nós temos o apóstolo João usando na sua segunda carta. Em outras palavras, a maioria esmagadora dos livros do Novo Testamento começam com a saudação graça e paz. A ordem em que essas palavras aparecem é significativa e antes de nós entendermos por quê, a razão está na nossa própria história, no nosso próprio relacionamento com o nosso Deus. Antes de poder haver paz genuína com Deus e com o nosso próximo, precisa haver uma resposta à graça de Deus, aquilo que a Bíblia chama de conversão. O seu favor imerecido se manifestou sobre nós no Calvário, essa é a graça. Então a paz vem seguindo um relacionamento que agora é restaurado, ou melhor dizendo, é inaugurado através da graça do nosso Deus. A graça também nos une a Cristo, nos une aos outros. E nós precisamos demonstrar isso através da paz relacional que temos com Deus e que temos com os outros também. Essas qualidades especialmente necessárias hoje em dia nas nossas igrejas são produzidas somente através do nosso Deus. Sem Ele, não há graça e não há paz. Os homens podem tentar falsificar, podem tentar criar tipos humanos dessas coisas, mas não aquela que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 14, nós vemos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a origem da graça de Deus, a origem do favor imerecido. Queridos, um Deus que não precisava ter feito nada pelo homem perdido. Um Deus que, quando em Gênesis 3, os nossos antepassados caíram em pecado, podia simplesmente ter dado as costas. Manifestou a sua graça por toda a história da humanidade e essa graça culminou na pessoa do Senhor Jesus. Em João, capítulo 14, 27, o próprio Jesus nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ou seja, aquele que nos trouxe a graça nos possibilita a verdadeira paz. O versículo 8 do capítulo 2 de Efésios nos traz talvez o texto mais contundente sobre a graça de Deus. A maioria dos cristãos provavelmente já decoraram esse texto, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Em outras palavras, vocês são salvos única e exclusivamente por um favor imerecido. Não há mérito, não há participação, não há nenhuma glória para mim ou para você. E o texto continua: por meio da fé, isto não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Outro texto interessante é Romanos capítulo 5. Se você juntar o que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, com o que diz Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, você tem a força, o poder dessa saudação que começa as cartas paulinas, as cartas petrinas e uma joanina. Por quê? Porque essa saudação é como se fosse um resumo, como se fosse a essência do Evangelho, da obra que foi feita no homem e a consequência dessa obra. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. As duas coisas estão unidas, queridos. A graça de Deus nos traz a presença do Senhor, nos possibilita, nos propicia um relacionamento. E essa graça também agora nos dá a paz, primeiro com Deus, porque éramos filhos da ira, éramos inimigos de Deus. E agora nos atrai para estar próximo dele, em relação com esse Deus maravilhoso, em paz com ele e paz possível com o nosso próximo também. Se você ainda não experimentou a graça e a paz que o Senhor Jesus pode oferecer, eu desafio você a essa noite, essa manhã, essa tarde, onde você estiver, orar e dizer: Senhor, eu quero me achegar a Ti, eu quero conhecê-lo, eu quero me relacionar contigo, e eu sei que isso só pode através da graça manifestada no Teu Filho. E eu entendo que através dessa graça eu terei paz com Deus e paz com os homens também. Faça essa oração, busque o Senhor. E se você, meu irmão, já experimenta da graça e da paz do Senhor, deixe esta graça, deixe esta paz inundar, invadir todos os relacionamentos, todas as áreas da sua vida. Querido, a vida com Deus, o Evangelho, ele não é apenas uma porta pela qual nós entramos, é um caminho pelo qual nós andamos também. Serve para o começo da nossa vida com Deus, serve para toda a nossa vida com Deus. Assim, não há como não terminar a graça e a paz do Senhor Jesus. Perceberam que até a ordem é importante? Primeiro a graça, depois a paz. Então Paulo escreve nessa carta e ele resume o cristianismo que ele cria, que ele vivia e que ele praticava, que ele ensinava. Que ele cria, que ele vivia, que ele ensinava. Ele diz: olha, o cristianismo, emprestando aqui o título do livro do C.S. Lewis, tem que ser assim, puro e simples. O nosso cristianismo deve ser assim, como o dos irmãos da igreja de Filipos. Um cristianismo que, quando eu estiver passando por dificuldade, eu sei que eu posso contar com você. Quando Paulo passou por uma dificuldade, os irmãos daquela igreja ajudaram ele mais de uma vez. Iam ajudar quantas vezes ele precisasse. Será que o meu cristianismo é um cristianismo que se isola, que é indiferente, que não está nem aí para o que o outro está passando? Se eu cometer um pecado bem feio, daqueles feião, não é falar um palavrão, contar feio, um pecado que lhe escandaliza, Cedric, eu vou poder contar com você? Vou poder contar com o seu apoio, com a sua graça sobre mim? Será que vou poder contar com você? Com a sua ajuda, com o seu acompanhamento, com o seu tempo me ajudando, me aconselhando? O cristianismo da igreja de Filipos, ela movia o coração dos irmãos, uns pelos outros. Uns pelos outros. Então, qual é o nosso cristianismo? Faça uma autoanálise sua. Qual é o seu cristianismo? Então, eu recebo a graça e a paz do Senhor Jesus na minha vida. Eu recebo, eu usufruo, eu desfruto e eu partilho. Eu recebo, eu desfruto e eu partilho com os irmãos. Eu ando com você e desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continuem sobre sua vida e sobre a minha. É isso que nós dizemos aqui. Todo fim de culto, todo fim de EBD, todo fim de grupo de vida, nós abençoamos a nós mesmos com a graça e a paz. E pedimos ao Senhor que ela continue conosco. Finalizando já no finzinho, aplicação.
na sua revista aí. O cristão vive amparado pela graça e pela paz de Deus, Deus maiúsculo aí, está errado, e tem consciência de que já não é alvo da sua ira, mas filho do seu amor. Olha para frente e prossegue na convicção de que, independentemente do que está por vir, o seu Deus jamais o abandonará, pois sua graciosa e pacificadora obra é o fundamento da relação com Ele. Concluindo, irmãos, vamos ler a conclusão todos juntos da revista? Vamos lá? É nosso dever servir a Cristo e aos irmãos com alegria, pois foi o seu sangue que nos comprou e nos separou do mundo para sermos povo exclusivo de Deus. Assim sendo, se o Senhor nos capacitou para atuar na liderança da sua igreja, não devemos fugir da responsabilidade que nos foi proposta. Sem dúvida, o fato de estarmos unidos para Jesus nos coloca em uma posição espiritual privilegiada, porém, também apresenta as nossas responsabilidades enquanto membros do corpo de Cristo e cidadãos deste mundo. Portanto, o verdadeiro cristão será identificado como um servo, um santo, em alguns casos um líder, um crente ligado a Cristo, mas que ainda vive na terra, e uma pessoa alcançada pela graça do Pai. Amém? Queria chamar aqui o pastor para nos fazer as considerações finais e nos abençoar também, com a graça e a paz. Amém. Fabuloso material, ótima exposição. Então nós vamos orar, irmãos, e hoje eu costumo cortar o vídeo depois da oração, mas hoje eu vou deixar para aqueles irmãos de longe que nos acompanham, e até vou deixar uma explicação aqui. É comum na Igreja Batista que o pastor vem à frente para impetrar, sabe lá o que significa esse termo, mas é o que se usa, impetrar a bênção apostólica. Eu sempre fiquei encucado com isso. Porque uma das doutrinas protestantes mais conhecidas é o sacerdócio universal dos crentes, que significa que nós somos apenas um bando de pecadores salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Não há diferença, não há castas, não há clero na igreja do Senhor. Isso não existe. Apenas há funções diferentes que os servos que vimos hoje desempenham. Então, eu sempre ficava, por que só o pastor pode impetrar a bendita da bênção apostólica? E detalhe, aonde tem isso na Bíblia? Não há nada errado no texto da bênção apostólica. Eu nem sei direito, porque acho que eu fiz isso 2, 3 vezes na minha vida. Que a graça, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, e alguns até dão uma floreada sobre todo o povo de Deus, blá, blá, blá. Nenhum problema, irmãos, com quem tem esse hábito, mas desde que nós começamos o nosso ministério na igreja anterior, há mais de 20 anos atrás, nós adotamos uma prática de que todos nós nos despedimos com a graça e a paz do Senhor Jesus, porque somos uma nação, um reino de sacerdotes, ok? Então vamos colocar de pé, depois eu vou pedir que você sente novamente que eu preciso dar um aviso, mas vamos orar, agradecer ao irmão Rendel por ter nos servido hoje e agradecer ao nosso Deus pela sua palavra. Oremos. Deus querido, muito obrigado por tanto ensino, tanto conteúdo e apenas 2 versículos da tua palavra. Texto que alguns podem passar de forma desapercebida, já pensando nas profundezas do resto da carta aos Filipenses, mas que se prova, Deus, como há tanta doutrina, tanta coisa pensada pelo teu servo do passado, na inspiração do Espírito Santo, para a edificação da igreja. Obrigado, ó Deus, marca em nossos corações, guarda em nossas mentes aquilo que nós aprendemos, e nos dê, ó Pai, um dia de descanso, e à noite possamos estar juntos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.